Bem-vindos a mais uma reflexão sobre o Evangelho, promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Que Jesus oriente nossos trabalhos, que Ele esclareça a cada um de nós a sua palavra de amor, de acolhimento, de bênção, e que possamos juntos fazer mais essa caminhada. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Já falamos sobre a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito ou em espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança, semana passada, foi bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E hoje nós vamos falar sobre a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se na primeira bem-aventurança a virtude é a humildade, na segunda a resignação, nessa terceira, bem-aventurados os mansos, a virtude é a mansuetude. Mas a gente fala em virtude, vamos lembrar a definição que Carlos Torres Pastorino nos dá no Evangelho, na sabedoria do Evangelho. Ele diz que virtude é a qualidade de quem tem força, sobretudo força moral. Ele dá a etimologia da palavra, mas no momento não é o que nos importa, né? É essa visão do que é a virtude. A força moral que a gente tem que ter para conseguir a primeira virtude, que é a humildade. Também, já sendo humilde, reconhecendo as nossas necessidades, a nossa falibilidade, nós caminhamos para essa segunda bem-aventurança dos aflitos, cuja virtude é a resignação. Também é preciso coragem e também sabedoria para a gente chegar à resignação. E essa terceira, mansuetude, mansidão, como isso é difícil nos dias de hoje. Então vamos continuar essa escalada, né? O sermão foi proferido, essas bem-aventuranças foram ensinadas por Jesus no monte, então vamos ler, vamos nos situar novamente, fazer a nossa visualização de onde nós estamos, usando a Boa Nova, o capítulo 11, a narrativa de Humberto de Campos, do local onde isso aconteceu. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. A gente já vê aqui, nesse começo, né, as virtudes que são colocadas por Jesus. E mansuetude vem de mansidão. É uma conquista fundamental para as nossas vidas. Quem nos fala é Sérgio Lopes. Quem não tem o que provar, tranquiliza-se, torna-se manso. É uma virtude decorrente natural da humildade. Quando a pessoa se acalma, diminui a expectativa em relação a si mesmo, reduzindo a autoexigência exagerada, por consequência, reduz a ansiedade. E onde é que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo essa terceira bem-aventurança? Ela está no capítulo 9, cujo título é Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Aqui Kardec coloca já duas bem-aventuranças, mas nós, como estamos fazendo a caminhada uma por uma, vamos ficar apenas no bem-aventurados os mansos, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade, a paciência. Então esses são sinônimos para nós do que é a mansidão, a mansuetude. Na instrução dos Espíritos, Lázaro vem nos falar sobre a afabilidade e doçura,
Depois, um espírito amigo fala sobre a paciência. Lázaro, novamente, obediência e resignação. E ele vai dizer aqui, no item 8 do capítulo 9, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens, erroneamente, as confundam com a negação do sentimento da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer, no seio da humanidade moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Faz todo sentido a gente olhando essa caminhada, essa escalada, né? Primeiro degrau, humildade, coisa que nós ainda não somos. É uma virtude que ela vem sendo construída nas nossas diversas reencarnações. Não é algo que a gente possa, numa única encarnação, construir. A gente vem gradativamente, ao longo dos milênios, centenas de anos, não sei quanto tempo a gente tem de existência. E a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ver que durante muito tempo, e na época de Jesus era assim, os romanos eram um império autoritário, os hebreus estavam praticamente escravizados, né? Tinha o tributo que tinha que ser pago a Roma, o que para os judeus na época era uma coisa insuportável, insustentável, mas era assim naquela época. A revolta das pessoas era muito grande. Lembrando que os judeus haviam saído da escravidão do Egito, centenas de anos antes, e rumo à chamada Terra Prometida. Até então, para eles, a Terra Prometida era um espaço geográfico. E se eles já tinham chegado, atravessado o deserto, saído da escravidão do Egito, chegado à Terra Prometida, a escravidão, a invasão do Império Romano era uma coisa insustentável. E era preciso que o Messias viesse para libertar esse povo. Mas ainda era visto como uma libertação física. Aquele espaço geográfico e físico ia ser ocupado novamente pelos hebreus. Eles estariam ali na sua terra prometida. E Jesus não foi reconhecido por muitos como Messias, porque nasceu pobre, humilde, numa manjedoura, não era o que eles esperavam, um rei. E a gente já viu anteriormente que Levi, depois Mateus, quando se junta a Jesus, na cabeça dele, a construção do novo reino era um reino físico. Então era preciso, sim, destruir os romanos. E Jesus vem não com a ideia da destruição de um povo, mas de agregar a todos, de congregar a todos no amor. Eu não vim destruir a lei, né? Eu vim dar cumprimento à lei. Então, é esse o contexto. E é preciso aí, para aquele povo, para nós ainda, reconhecer o quão pequenos nós somos, que não é disso que se trata, não é dessa coisa física, dessa coisa momentânea, é muito maior que isso. E Jesus fala no reino dos céus. Jesus diz também na sua passagem sobre a terra que ninguém pode ver o reino de céu se não nascer de novo. E é esse renascimento diário que a gente precisa fazer. Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. Isso a gente não consegue de um dia para o outro. Isso é exercício diário, reflexão diária. Como diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, a gente a cada dia rever o que fez
e se perguntar, podia ter feito melhor? Onde que eu posso melhorar? E ter essa humildade, se resignar com essa situação, mas sabendo ainda que isto é uma coisa transitória. E para aceitar isso, a gente precisa realmente de alguma mansidão. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele nos recomenda: pacifica sempre. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão, o trabalho e a compreensão, a humildade, são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Então a gente já pode ver por aqui que cada dia a gente tem oportunidade dessas coisas. E como é que nós estamos? Nós somos mansos? No livro O Código do Monte, o Sérgio Lopes vai falar também que herdarão a Terra, ele coloca a Terra como sendo o nosso estágio de encarnados no mundo material, espíritos encarnados. É preciso que nós estejamos, sim, conscientes de onde nós estamos, das nossas possibilidades. E interessante que no livro dele, Sermão do Monte, a cada uma das bem-aventuranças corresponde uma virtude, mas ele fala também sobre os nossos chakras, os centros de força. Vale a pena a gente ler o primeiro chakra que ele fala, da primeira virtude, da humildade. Ele diz aqui: com certeza, não é uma coincidência que a primeira virtude seja a humildade e que o primeiro chakra seja o básico ou de raiz, que tem por função fundamental nos conectar com o humus, ou seja, com a terra. Como já vimos, humus está na etimologia da palavra humanidade e significa terra. O primeiro chakra é o responsável pela fixação da vida mental no presente, exercendo a função básica de destacamento do psiquismo na vida atual. Essa construção da mansidão não vai conseguir, é difícil no mundo de hoje, num mundo onde há tanta violência, onde parece que os nossos instintos estão muito mais acentuados, tudo é motivo de desentendimento. A violência parece que graça nesse imenso mundo. Não é só no Brasil, é no mundo todo. A gente tem visto fatos de violência individual e violência coletiva. Há um ato violento de uma pessoa ou de duas pessoas sobre uma outra pessoa, uma multidão se levanta não só para combater aquela violência, mas combate a violência com a própria violência, o que não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos o exemplo de Gandhi, falando sobre a não violência. Nelson Mandela é outro exemplo. Ele não foi presidente da África do Sul, revidando tudo que ele passou. A sua humildade, a sua resignação por tudo que tinha passado e a sua mansidão, a sua mansuetude diante daqueles fatos é que possibilitaram a ele ter um governo de paz. Houve brigas, houve desentendimentos, mas ele foi, acima de tudo, um ser pacífico. Mais um exemplo para nós. Ele não combateu com a mesma arma. Caluniado, ele se resignou servindo. Ele não foi um presidente que se serviu, ele serviu. Tinha sido menosprezado na prisão e pacificou entendendo. Tanto que há uma passagem dele que convida o carcereiro para sentar à mesma mesa que ele. Silenciou ante todas as irritações, todas as coisas que ele sofreu. É um exemplo de mansuetude, de mansidão. Então, não é uma coisa abstrata, uma coisa que a gente possa dizer, não, mas isso foi Jesus, né?
Não, nos dias de hoje, somos contemporâneos. Então, vamos ao segunda bem-aventurança, a segunda virtude, resignação, que ele coloca como o segundo chakra, o chakra umbilical, genésico ou sacro. O segundo chakra, chamado umbilical, sacro ou sexual, é responsável pela alimentação energética do organismo. Esse centro de força também está associado ao aspecto emocional dos seres humanos, portanto, às suas aflições. Tudo se encadeia, né? Para a gente ver que a gente na reencarnação está vivendo um processo de burilamento, de transformação. E agora sobre a mansidão, a mansuetude, ele relaciona com o terceiro chakra, que é o chakra esplênico. Esse chakra não é descrito ou considerado por alguns autores. No entanto, é mencionado por André Luiz no seu livro Evolução em Dois Mundos, relacionando as atividades do sistema hepático. André Luiz tem uma obra vasta e que nos fala muito até do nosso corpo físico, né? Ele tem descrições nos anos que esses livros foram psicografados, anos 50, que agora a ciência tem visto, né? Principalmente a questão do cérebro. Tem até um estudo muito interessante sobre o cérebro triuno. Mas vamos ficar por aqui. Em Missionários da Luz, André Luiz amplia o tema apreciando a importância do sangue na radicação do espírito ao corpo físico. E aí é o texto de André Luiz. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica nos fornece o símbolo eterno do movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade, e surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta. Então, sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Relacionamos a mansuetude, agora é Sérgio Lopes, a esse terceiro nível, essencial também para o equilíbrio energético e a absorção das energias vitais da natureza. O indivíduo apaziguado ou manso é aquele que vitaliza em plenitude os seus corpos sutis e se harmoniza com o ambiente natural em torno. Nós só vamos poder chegar a começar a desenvolver essa terceira virtude, a mansuetude, nos conhecendo. Uma das reações à ira, contrário da mansidão, é, por exemplo, a pressão alta. Aumenta o fluxo sanguíneo, a gente fica vermelho, a pressão sobe, desestabiliza tudo. E a gente tem reações emocionais, às vezes até violentas. Então, a mansuetude, a mansidão, elas vão influenciar direto no nosso comportamento, na nossa fisiologia. E aí ele fala, porque a bem-aventurança diz que herdarão a terra. E a gente olha para os dias de hoje e diz, bom, nós estamos longe de herdar essa terra. Ele faz, Sérgio Lopes, uma referência, inclusive, a esse momento de transição que nós estamos vivendo, onde tudo parece revolto, e está, de certa forma, tudo parece estar meio fora do lugar, e a gente fica, às vezes, meio perdido. E ele diz que a transformação do planeta já está acontecendo sob o ponto de vista vibratório e energético, e uma verdadeira seleção natural está em curso, elegendo aqueles que serão aptos a permanecer na morada terrestre e aqueles que não mais poderão reencarnar aqui, pois chegará o tempo em que a psicosfera terrestre estará modificada para melhor e fará sentido o que o Mestre afirmou nessa bela bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra.
qual é a nossa postura nesse momento de transição? Revendo essa caminhada. Nós estamos em que degrau, a que nível nós já subimos? Humildade, nós sabemos que temos ainda muito a desenvolver. Resignação, também. E a doutrina espírita é uma ferramenta extremamente valiosa nessa questão da resignação, porque vai nos dar o entendimento das coisas, vai aclarando os nossos conceitos, vai abrindo a nossa mente para entender o que está acontecendo. Importante nesse estudo é o livro 3º do Livro dos Espíritos, né, sobre as leis morais ou leis naturais. Tudo está explicado ali. A gente vai ler uma vez, vai estudar uma vez, 2, 3, e cada vez a gente vai entender um pouco mais. Então, isso vai nos fortalecendo e vai nos levando a conseguir chegar a um ponto de uma certa mansidão. Claro, a gente não vai conseguir isso todo o tempo. Nós somos humanos, nós vamos ter reações, por vezes até violentas, e nós vamos encontrar nisso tudo como causa o egoísmo, né? Nosso egoísmo. O Sérgio diz aqui, há milhões de anos viviam aqui os dinossauros. Eram espécies inegavelmente maiores e mais vigorosas que as que permaneceram no planeta. Pela lógica comum, não teria sido possível o surgimento da raça humana caso os dinossauros ainda habitassem o planeta, uma vez que estes eram absolutamente mais fortes e robustos para prevalecer em detrimento das espécies frágeis. Os dinossauros desapareceram e sobreviveram as espécies menores. Eles eram os gigantes, os mais fortes, porém não sobreviveram. Nas leis da natureza, nem sempre a vantagem é do mais forte. Via de regra, permanecem os mais competentes. No nosso planeta, Terra, há milhões de anos, cataclismos naturais foram suficientes para eliminar aqueles gigantes que não tiveram mais condições adaptativas de permanecer num planeta em transformações. As condições climáticas e ambientais se tornaram adversas à permanência desses gigantes, e o seu habitat deu lugar a espécies menores, entre elas, bem posteriormente, a espécie humana. E ele faz uma analogia aqui aos nossos dinossauros internos. Quantas vezes nós achamos que a lei do mais forte é que vai prevalecer. E nós temos visto que isso não faz o menor sentido. Toda vez que a violência é empregada para conquistar alguma coisa, e isso há milênios, nós podemos voltar lá na Idade Média, na Reforma, depois na Contra-Reforma, nas Cruzadas, na violência, ninguém sai ganhando. Pode ganhar terras, pode ganhar ouro, dinheiro, mas todos nós, a humanidade, sempre sai perdendo, porque vai na direção contrária à lei do amor. A violência não constrói, mas nós somos ainda, às vezes, bastante violentos. Emmanuel nos diz ainda, no mesmo livro, Palavras de Vida Eterna, que azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberá, por fim, que a paz no mundo é dom de Deus, começando por ti. E nos lembra a música de Nando Cordel, A Paz do Mundo Começa em Mim. E falando em música, quando vem estudando para poder entender e refletir alguma coisa sobre essas bem-aventuranças, e me veio à memória a canção do Roberto Carlos, A Montanha. Como ele diz, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar, eu vou seguir uma luz que me chama. E aí a gente pode fazer uma analogia
com esse local onde Jesus estava, no alto da montanha, essa luz, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus, essa virtude personificada, essa força moral, a maior força moral que já esteve no planeta e que nos convida a essa caminhada. E diz ainda a música: eu vou gritar para o mundo inteiro me ouvir e acompanhar. Então é um caminhar em sociedade, um caminhar junto. Nós não vamos fazer, não conseguimos fazer essa caminhada separados uns dos outros. Então todas as oportunidades que a gente tiver de exercitar em nós essas virtudes, a gente deve procurar fazer, porque elas vão refletir no mundo que nós vivemos. Jesus nos disse, também isso é no Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo e sois o sal da terra. Isso ele diz depois de já ter nos falado das bem-aventuranças. E é esse o caminho que nós devemos procurar seguir. Sozinhos nós não vamos conseguir chegar a esses lugares, mas juntos, claro que nós podemos. As oportunidades que nós temos tido nessa pandemia de fazer um caminho para dentro de nós mesmos tem nos ensinado muito. A gente tem tido mais tempo livre. Alguns acham que não, mas porque está difícil a gente conviver com a gente mesmo, porque a gente nem se conhece. E quando a gente, de repente, é forçado, já vai fazer quase um ano isso, quando a gente é forçado a ficar em casa, quem mora sozinho, ficar sozinho, quem mora com mais alguém, a conviver 24 horas por dia com essas pessoas que a gente também não conhece, é uma oportunidade, é um exercício de autoconhecimento. E aí, às vezes, a gente não suporta se olhar, se ver, reconhecer essas coisas que a gente tem, essa nossa parte escura, mas é trazendo a luz do Cristo a essas partes escuras, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, que nós vamos conseguir fazer essa escalada, passar para um mundo de regeneração. É preciso que nós nos regeneremos primeiro. Então, fica o convite para a gente ler as bem-aventuranças, estudar, pegar lá o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, e ler com atenção. Vai lendo aos poucos, um pouco cada vez, pensando sobre o que isso diz para mim. Porque cada bem-aventurança dessas nos fala a cada um. E é preciso que a gente esteja aberto, tenha humildade, de ter espaço para receber esse novo entendimento. É pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ir lá nos capítulos 5, 7, 9, 10, e vendo aos poucos e fazendo correlação com isso. É pegar o Livro dos Espíritos, que no Evangelho sempre, muitas vezes está lá, para a gente olhar o Livro dos Espíritos, a questão tal. É a gente pegar, dar uma revisada, quem já leu, vamos ler de novo, porque é sempre atual. O livro 3, as leis de Deus, as leis morais. Quando a gente for ler, reestudar a lei de destruição, do trabalho, do progresso, a gente vai ter uma visão muito mais clara de tudo que está acontecendo, de tudo que nós estamos vivendo. E nós vamos poder firmar mais o pé no chão e não ver tudo isso como só uma grande tragédia. Tudo que está acontecendo é ensinamento, é oportunidade. A gente não pode ficar só, pode, né? Mas não é o melhor caminho. Ficar só reclamando e desesperado. A gente está tendo a oportunidade de construir um mundo novo, uma nova esperança, uma nova caminhada. A gente está tendo a oportunidade de pacificar todo esse ambiente tão duro que a gente está vivendo. Cada um de nós pode fazer a diferença. E se a gente disser, mas quem sou eu? Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma criatura que Deus deixou viver aqui, nesse momento, porque tem algo a fazer. Então não vamos nos acomodar e dizer eu não posso fazer nada, porque pode. A gente sempre pode. A gente não vai salvar o mundo, mas a gente pode fazer parte da construção de um mundo melhor. A paz do mundo começa em mim. São Francisco sempre dizia que é preciso evangelizar sempre. Se preciso, use palavras.
Então a gente usa palavras porque elas vão nos trazer o entendimento. Mas o essencial é pormos em prática essas palavras, é vivermos essas palavras. Então vamos pedir que o Senhor nos abençoe e proteja, que Ele tenha compaixão de nós, que Ele nos mostre a sua face, que Ele volva para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. E que nós sejamos capazes de levar essa paz nos lugares onde nós formos, já cultivando essas 3 primeiras virtudes, da humildade, resignação e mansuetude. É possível, mas é um esforço, é uma construção. Estamos vivendo um processo lindo de mudança, de crescimento, de desenvolvimento. Vamos seguir juntos, seguindo a Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Boa noite, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.